Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pastor Marcos Rodrigues aqui falando. Eu estou passando por aqui para o nosso encontro semanal falando de Bíblia. Mas se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aqui embaixo tem um botão, clique em se inscrever, ative o sininho das notificações, porque toda semana nós temos um vídeo novo para abençoar a sua vida. Eu quero dar bem-vindo aos novos inscritos aqui do nosso canal. Você que já é inscrito, forte abraço, continue conosco divulgando os nossos conteúdos aqui no YouTube. Lembrando que o seu comentário e o seu like ajuda aí muito no crescimento aqui do nosso canal. Queridos irmãos, o tema que eu quero compartilhar com vocês esta semana é orai sem cessar. O apóstolo Paulo, orientando aos crentes, ele deixou escrito orai sem cessar. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que tudo que nós formos fazer precisa antes ter uma oração. Acordou? Ore. Vai sair para o trabalho? Ore. Está voltando do trabalho para casa? Ore. Está vindo do trabalho? Ore. Vai dormir? Ore. Nas refeições? Ore. Ao dormir, ore novamente. A oração é o meio de nós se comunicarmos com Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Quantas vezes Jesus passava madrugadas inteiras orando? Jesus nunca fez nada sem antes não orar. Você lembra quando Jesus andou sobre as águas? Os discípulos estavam no barco, Jesus estava orando. Você lembra da passagem em que o pai levou um filho endemoniado, os discípulos estavam embaixo e Jesus estava orando? Você lembra na multiplicação dos pães? Antes de partir os pães, Jesus levantou os olhos aos céus e deu graças. Ele orou. Você lembra quando Jesus foi ressuscitar a Jairo? Jesus chega e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então Jesus tinha orado. Às vezes nós olhamos a vida de algumas pessoas e pensamos: por que na vida de alguns as coisas andam com mais facilidade? Deve ser porque o diferencial desta pessoa é que tudo que ela vai fazer antes, ela ora. Salomão disse: consagre ao Senhor tudo que você tem e os seus planos serão bem-sucedidos. Qual é a melhor maneira de orar? A oração, ela precisa ser sincera. Não precisamos usar de palavras bonitas, não precisamos usar de palavras belas, pois nós não impressionamos a Deus com os nossos discursos. A oração que Deus ouve é uma oração de um coração quebrantado e contrito. E qual é a posição de orar? De joelho, em pé, deitado? Isso não importa. Deus recebe a oração de joelho, Deus recebe a oração em pé, Deus recebe a oração em que você está prostrado. Em alguns casos, se você está doente, você pode orar também deitado, porque Ezequias orou deitado e Deus também ouviu a sua oração. É importante que dediquemos um tempo à oração. Os judeus, eles têm costume de orar 3 vezes ao dia. Então, quanto mais nós oramos, mais comunhão nós temos com o Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa palavra essa semana é para que a gente possa se despertar e investir um pouco mais de tempo na oração. Vamos parar com a desculpa de dizer que não temos tempo. Às vezes, nós não temos interesse ou não queremos, porque tempo nós temos de sobra. Então, dedique-se à oração e tudo que formos fazer antes, ore. Consagre ao Senhor, entregue ao Senhor e todos os seus planos serão
bem-sucedidos. Eu quero deixar um abraço aqui aos irmãos que sempre comentam os nossos vídeos aqui no YouTube. Pastor Edson Giometti, pastor Durval Calmona, pastor Daniel Nolácio, pastor Ailton Alinho Orlando, Robson, André, o Edinaldo. Mandar um abraço para o presbítero Marco Rogério, irmã Margarete, irmã Alberdânia, irmã Luciene, a irmã Maria Rosa Paulino, o Ronaldo Piacessi, o irmão Noé, o presbítero Maurício, José Rafael, enfim, Deus abençoe todos vocês. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, dos inscritos desse canal. Que a bênção do Senhor venha sobre todos eles e que todos nós possamos desenvolver, Senhor, a prática da oração e que todos nós possamos investir tempo de qualidade na oração e que tudo que formos fazer antes nós possamos orar e consagrar ao Senhor. Cuida dessa pessoa, cuida desta casa, cuida desta família, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Até semana que vem, mais um Falando de Bíblia. Fique com Deus.